Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo nós vamos conversar sobre estudar e aprender. Bom, já faz um tempo que eu venho conversando com vocês sobre todo esse processo e agora, mais pontualmente, entrar em algumas orientações, algumas estratégias que podem ajudar você. Primeiro, né, para iniciar, introduzir essa conversa, sempre que a gente pensa em estudo e sempre que você acessa o canal, é para saber sobre alguma coisa sobre a formação dos seus filhos, sobre o desenvolvimento e o que você pode melhorar a partir daí. Só que dessa vez eu quero que você esteja atento a uma questão muito importante, porque esse vídeo é especialmente para você, pai e mãe, que está buscando se desenvolver e sua autoformação, para assim, por consequência, poder ajudar mais seu filho. A gente sempre fala assim em estudo, né, em disciplina, em horário, local para estudar. A gente fala da questão do dever de casa, o quanto é importante estimular os filhos na leitura, que diminua a tela, que leiam mais. Mas a gente pouco para pensar como está a nossa própria conduta em relação a essas questões. Então, em primeiro lugar, vamos parar e vamos pensar um pouco. Qual foi o último livro que a gente leu? Que prazer esse livro me deu ao longo dessa leitura? Que conhecimento ele me agregou? Como que eu estudo? Eu estou estudando? O que é que eu procuro? Qual o instrumento que eu procuro quando eu quero estudar? São videoaulas? São cursos? É uma nova carreira? São livros que eu busco? Orientações com outras pessoas? Todos esses aspectos são formas de estudar também. E até por isso, preciso que você esteja muito atento, porque para começar, eu preciso te alertar de uma coisa. Quando a gente pega um livro, um conteúdo já formatado, formulado por alguém, claro que ele tem um enorme valor, mas ali você há de convir que está colocado justamente a forma de pensar de quem escreveu aquele material, né? Então, se é uma coletânea de textos, artigos, né? Se é um livro inédito, um material inédito, tudo ali vai estar muito moldado com a cabeça de quem preparou e organizou para que chegasse até você essa leitura. Então, cuidado e o primeiro sinal de alerta. Não faça do seu conhecimento uma única fonte, né? Que saia de uma única fonte. Procure fontes diversificadas. Então, autores diferentes, claro, dentro de uma mesma linha que você opere, que você goste, né? Que seja da tua forma de pensar, isso é muito importante, né? Mas busque mais de um autor. Em termos de artigos científicos, busque referências diferentes também, né? Assim como quando a gente escuta um amigo e dá um conselho, a gente acaba sempre procurando uma outra pessoa para tirar um conselho sobre o mesmo tema e daí criar a nossa própria construção. Com livros, com material didático, não pode ser diferente. Então, não esqueça disso. Sempre buscar mais de uma fonte de estudo para que o seu conhecimento e a sua forma de pensar não fique tão permeada por aquela única, tá? Outra questão, e daí ampliando um pouco, quando a gente fala sobre as crianças, além do cuidado na seleção do material que a gente está trazendo, experiências diversificadas de vida, elas são fundamentais para que o conhecimento se internalize. Então, viagens, passeios, visita a museus, investigação própria. Nossa, olha, eu vou contar para vocês uma atividade que eu fazia com os meus irmãos. A gente, às vezes, em tempo livre, e olha que éramos pequenos, hein? Eu lembro da gente ter um globo e aquele globo a gente girar e bater o dedo. E ali onde a gente batesse o dedo, a gente ia começar a pesquisar tudo o que tinha sobre aquele lugar. Então, sobre aquela cidade, sobre aquele estado ou país, enfim, aonde o dedo bateu mais pertinho do nome, aquele ia ser o objeto de assunto, de investigação nossa. E naquela época a gente não tinha internet acessível, aliás, a gente nem tinha internet, a gente buscava mesmo era pelos livros, aquelas coletâneas, né, que enfeitavam as nossas estantes em casa. Era dali que vinha tudo que a gente conhecia. E perguntava e conversava com alguém que já tivesse viajado para aquele lugar. E isso era uma brincadeira que a gente fazia. Mas olha, tomava um bom tempo e era muito gostoso. E quanta coisa a gente aprendia nesse movimento. Então, para você ver que são diferentes aspectos que vão formando a nossa consciência, o nosso saber, o nosso conhecimento. E em paralelo a isso, claro, inevitável não tocar, né, no imaginário, porque todas essas fontes de conhecimento e de investigação, elas vão permeando o que são as nossas verdades, os nossos conhecimentos. Então, daí mais uma importância, né, que eu trago para você, dessa questão de elencar primeiro um material que tenha afinidade, né, autores que tenham afinidade com realmente tua forma de pensar sobre diferentes aspectos, né, mas principalmente não ficar num só.
buscar mesclar um pouco esses autores, essas fontes de conteúdo, tá? Bom, num segundo momento, as estratégias em si que a gente utiliza, né? Muita gente para estudar e a gente vê muitos adolescentes fazendo isso. Ah, vira a noite estudando, fica durante horas estudando. Isso não é muito produtivo. O ideal que a literatura e até bons orientadores, bons mestres nos trazem, né, é que a gente possa intercalar horas de estudo, 2 horas de estudo, com uma pausa, que seja para um lanche, que seja para uma conversa, né, que seja para uma atividade física. É uma forma da gente refrigerar um pouco os nossos neurônios, retomar a energia no foco de atenção daquilo que a gente está lendo, né, e otimizar o nosso aprendizado. Pensar também no ambiente que a gente está estudando. Claro que ruído sempre atrapalha muito, né? É um objeto distrativo importante. Então, uma boa iluminação, um lugar tranquilo, não precisa aquele silêncio absoluto. Porque muitas vezes o próprio silêncio absoluto, ele é uma fonte de distração para a gente, por mais curioso que se apresente. Mas tem que pensar nisso também, tá? Então, que tenha poucos elementos, mas que seja um lugar tranquilo, que aquele lugar te dê conforto. Uma cadeira boa para sentar, não precisa ser uma cadeira cara, mas uma cadeira confortável. Nesse aspecto você tem que pensar assim, tá? Então não se esqueça desses pontos. A qualidade do material, a diversificação do material, o ambiente onde você está, né? A forma com que você estuda, o local onde você está estudando. E vamos para um outro ponto também, a forma de fixação desse conteúdo. Porque daí que eu já tenho um material bom, daí que eu tenho um lugar bacana para estudar, eu tenho que saber então, e agora? Como é que eu vou fazer para reter isso? Tem gente que se dá muito bem lendo, tem facilidade para reter as coisas, mas a grande maioria das pessoas não é assim. E precisa também encontrar a forma adequada para estudar. Daí você tem um leque de opções, não é? Então vamos pensar por que isso? Porque toda forma que a gente internaliza conhecimento está associada às nossas vias sensoriais. Quanto mais vias sensoriais você utiliza no teu estudo, melhor vai ser o teu aproveitamento. O que é isso, Patrícia? Então, visual, auditivo, tátil, gustativo, olfativo. Opa, como assim? Eu vou comer o livro? Não, não é bem assim. A gente vai mapeando e vai moldando de acordo com a necessidade do conteúdo do conhecimento. Mas vamos parar aqui em algumas principais, né? A visual e a auditiva. Por quê? Uma sala de aula, por exemplo, ela é visual e ela é auditiva. A gente está escutando o professor ou escutando, né, o vídeo que ele colocou e ela é visual porque a gente está vendo aquilo, a gente vê a performance do professor, a gente assiste ao vídeo e muitas vezes a forma como a própria gesticulação, né, o próprio movimento não prende mais a nossa atenção? Não faz a gente acabar fixando e associando um conteúdo? Claro que sim, né? Então são 2 formas muito importantes. Quando a gente fala do auditivo, a gente tem que pensar em musicalidade também. Lembra dos cursinhos vestibulares que ficam inventando musiquinhas pra gente fixar conteúdo? Até hoje eu lembro de um. A ante, após, até, com, contra, dedejam entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Eram as preposições, nunca mais eu esqueci. Eu sei que tem umas aí que não estão dentro da música, mas a grande maioria já me ajudou muito a nunca mais errar essa questão. O que é uma preposição? Marque a preposição. Enfim, uma brincadeira, uma forma de exemplificar para vocês como que isso funciona. Por que dá tão certo? Porque, ora, no nosso cérebro, a via auditiva, ela ainda se especializa internamente. E daí, quando a gente fala de música, uma via auditiva diferente está sendo acessada. A memória auditiva também está numa região diferente do que a nossa memória de curto prazo, de longo prazo. Ela é mais especializada, sabe? Então, por isso que associar a música e certos conhecimentos dá tão certo, tá? Da mesma forma que quando você tem um filme que te remeta a um conteúdo que você estudou no livro, você acaba fixando mais, porque você está usando vias diferentes, associando a locais de memória diferentes. E da mesma forma, para você evocar esse conteúdo, que é a busca por ele, né? O retorno, tá? Gravei. E agora quando eu quero fazer a prova, como é que eu sei? Essa é a evocação, é quando eu pego de lá e ponho para fora de volta, tá? O caminho vai ser diferente, então isso vai facilitar que você tenha acesso ao conteúdo que você fixe. Na via visual, eu não posso deixar aqui de falar dos registros. Então, o sublinhar, o grifar, o produzir resumos, o mapa mental, os gráficos, os esquemas, todos esses são formas também de você reter e fixar conteúdo. Então, nunca se esqueça deles. Às vezes a gente está
correria, né, para terminar um livro, para terminar um conteúdo, porque a prova está chegando, né, ou porque a gente quer muito terminar aquele livro para poder ajudar melhor na educação do nosso filho, né, para poder melhor desenvolver conteúdos em casa, que a gente esquece que é um processo de aprendizagem que a gente está passando e que a gente também tem que estar atento a esses pequenos detalhes. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você já utilizou algum desses meios ou se tem um novo para contar pra gente, não deixe de colocar aqui no comentário. Acha que esse vídeo pode ajudar alguém? Não deixe de curtir e compartilhar. Um grande beijo e até a próxima!